das iniciais requeridas pela Subcomissão Permanente da Dívida Pública Brasileira que trazemos para análise e aprovação deste colegiado. Sala das comissões. Obrigada, deputada Simone. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o requerimento dos autores, deputado Edmilson e deputada Simone, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora sim, o item 3 da pauta. Projeto de lei número 8.254/2014 do Senado Federal, de autoria do senador Humberto Costa, PLS 332/2011, que concede pensão especial aos ex-integrantes do Batalhão de Suez. Conceda a palavra ao relator do projeto, deputado Otávio Leite, para proferir seu parecer. Senhora presidente, me permite ir direto ao voto? Claro, deputado. Não sem antes registrar aos colegas presentes a presença de dois senhores ao final desse auditório, com boinas azuis. São os senhores Carlos Alberto de Medeiros e Dênio de Saboia Lima. Eles integraram, ao lado de outros 6 mil brasileiros, em 1956, uma tropa de reforço à ONU na linha no Canal de Suez, na margem do Canal de Suez, onde exerceram um papel muito relevante para a manutenção da paz entre Egito e Israel. Hoje são apenas 1.000 e poucos os vivos e integraram efetivamente uma posição de Estado brasileiro nas forças militares nacionais. O senhor senador Humberto Costa houve por bem em propor que a República reconheça o trabalho desses bravos brasileiros e lhes conceda a prerrogativa de 2 salários mínimos enquanto viverem. Benefício que não se transferirá para as suas famílias, são absolutamente vitalícios para utilização própria, para manutenção. A grande maioria vive 1000 dificuldades. Há uma limitação clara no projeto para que só alcance aqueles que efetivamente necessitem e que comprovadamente estejam dentro dos parâmetros adequados que a lei propõe. Então, eu queria, com essa introdução, dizer que essa matéria, desde já, há de merecer o nosso apoio, porque eu não tenho dúvida que nós estaremos fazendo justiça a alguns brasileiros. A criação das Forças de Paz foi, sem dúvida, uma ideia extremamente positiva para a humanidade, com a finalidade única e exclusiva de negociar seus conflitos. O Batalhão Suez teve a honra de participar da primeira Força de Paz da ONU, Boinas Azuis da ONU, onde tropas foram treinadas para promover a paz. Ao término da guerra, com o retorno ao Brasil, o grupo, que apesar de ter vindo de uma das regiões mais endêmicas e violentas do mundo, foi excluído sumariamente do Exército, sem exames por junta médica, sem quarentena, contrariando a lei internacional para equipes de saúde. Quero dizer que esse Congresso Nacional, em 1956, aprovou a ida desses brasileiros. Quem relatou a matéria na ocasião foi o eminente deputado, um dos grandes brasileiros, Josué de Castro. A proposição em tela visa reparar e indenizar esses homens que, num passado de guerra, prestaram relevantes serviços, não só ao Brasil, mas a toda a humanidade. O regimento interno da Câmara dos Deputados e a norma interna da Comissão de Finanças define que o exame de compatibilidade ou adequação se fará por meio de análise de conformidade de proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes de base orçamentária e orçamento anual. Além disso, a ANI da CFT define que nortearão a análise outras normas pertinentes à receita e despesa pública. Entende-se como outras normas, especialmente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesses casos, o artigo 108 da Lei de Diretrizes Orçamentárias determina, em síntese, que as proposições legislativas que, direta ou indiretamente, importem e autorizem diminuição ou receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de estimativas para desses efeitos no exercício em que entrar em vigor nos 2 anos subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação. No mesmo sentido, o artigo 24 da LRF
da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 17, estabelece que os atos de criarem ou aumentarem despesas devem estar acompanhados da estimativa de impacto total orçamentário e financeiro no exercício em que entraram em vigor e nos dois seguintes, acompanhada das premissas e memórias de cálculo. Devem demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio e comprovar que não afetarão as metas de resultados fiscais. Por fim, a Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 5º, determina que nenhum benefício ou serviço de seguridade poderá ser criado, majorado, estendido, sem correspondente fonte de custeio total. Bom, a fim de melhor subsidiar essa análise, foram requeridos informações ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e também ao Ministério da Defesa, via requerimento de informação e a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para instruir o presente projeto. Em resposta, o Ministério do Planejamento, por meio de nota técnica, informou não possuir quaisquer informações ou dados técnicos que permitam realizar a referida estimativa. Por sua vez, o Ministério da Defesa, até o presente momento, não se manifestou, até o instante que nós apresentamos esse relatório em outubro. Não obstante, a inaceitável desídia do Ministério do Planejamento em oferecer os dados que são facilmente apuráveis, resolvemos proceder o levantamento diretamente junto aos potenciais beneficiários, a fim de exercitar equação matemática, aferindo o quanto há de ser necessário para prover os fins colimados pela presente proposta. Assim, as informações apresentadas pela Associação dos Ex-Integrantes do Batalhão Suez, Boinas Azuis, nos demonstram a seguinte situação. Números do Batalhão Suez. Total de cabos soldados, 4.863. Total dos falecidos, 3.404. Total dos vivos, 1.459. Total dos que ganham acima de salário mínimo, 730. Total dos que ganham abaixo do salário mínimo, 730. Valores aproximados com base no projeto. Vale esclarecer que se todos os potenciais beneficiários estivessem numa faixa remuneratória de até 2 salários mínimos, estou dizendo que todos, não vão ser todos, para que tenhamos, assim, a precisão do que pode ser impactado na nossa despesa. Mas, nesse exercício, se todos, né, tivessem nessa faixa até 2 salários mínimos, considerando, inclusive, o 13º, a projeção é simples, indica um custo anual aproximadamente de 29.861, a saber, 1.459 vezes 1.576 dos salários, vezes 13, é óbvio que, considerando os que já possuem uma renda acima de 2 salários mínimos, o montante anual custeado pelo programa orçamentário, indenizações e pensões de responsabilidade da União, será menor. Há um programa, uma rubrica orçamentária específica para essa finalidade, não é a primeira vez que o Congresso Nacional delibera sobre isso. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, em face dos dados, quero crer com toda a segurança jurídica e matemática que atendemos os preceitos da LDO, da LOA, da LRF. Diante do exposto, voto pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira ao projeto 8254 de 2014, da lavra do senhor senador Humberto Costa. São essas as informações que queria trazer, mais uma vez, reforçando o conteúdo social que essa matéria propõe. A mobilização desses senhores tem sido muito difícil e muito penosa e, efetivamente, não há de causar qualquer impacto nas nossas finanças e eu não tenho dúvida que essa comissão estaria adotando uma medida de justiça para com esses brasileiros que muitas vezes foram esquecidos e que, efetivamente, contribuíram para o nosso país e para a paz mundial. Os Boinas Azuis. Obrigada, deputado Otávio Leite. Em discussão, o parecer. Deputado Edmilson. Presidente, eu vou falar bem breve, até peço licença, vou até a comissão o Conselho de Ética, que nesse momento o líder do PSOL faz a defesa em relação ao processo que foi iniciado pelo deputado Paulinho da Força contra ele. Eu vou me solidarizar. Mas dizer assim que o mesmo problema foi criado após a guerra, no caso da Segunda Grande Guerra, com relação aos soldados da borracha. E hoje são poucos os sobreviventes lutando para morrer com o mínimo de dignidade. Quando o senador Humberto Costa e Vossa Excelência mantém a proposta inicial, né, de conceder 2 salários mínimos, sinceramente, dá até para chorar. Porque eu tenho uma mãe de 81 anos, tem 7 filhos, graças a Deus, com carinho, amor. Se ela dependesse da pensão do meu pai,
que meu pai deixou para comprar os remédios que ela toma, eu já não teria mais mãe. No momento em que mais precisam para ter o mínimo de dignidade, nós não podemos criar dificuldades. Eu sei que há um impacto, mas o Estado brasileiro pode, logo, logo, nos debates vindouros do orçamento, resolver esse problema da compatibilidade, prever um gasto anual de quanto? De 20 e poucos milhões? É muito pouco para quem está no fim da vida. Me desculpe os presentes, mas eles sabem disso. Pode ser que eu morra antes do que os dois aí, com 58 anos. Daqui a pouco posso. Mas o mais provável é que a minha mãe vá antes de mim, que eles vão antes dos filhos deles, porque é a vida, né? A gente um dia tem que partir. Pelo menos o Estado criou, não um problema. O Estado brasileiro, agora mesmo nós falamos em Palestina, falamos em ONU, né? Num determinado momento assumiu, por conta de ser um membro da ONU, uma responsabilidade. E mandou soldados brasileiros para ajudar num conflito entre dois países, um árabe, né? O Egito, e um novo Estado, num canal importante, numa região que provoca realmente um conflito de caráter mundial até hoje. Então, esses heróis brasileiros, da mesma forma como os soldados da borracha, foram heróis porque aceitaram a condição de soldados, cumpriram o papel em favor da soberania nacional e da paz no mundo. Então, deputada, eu acho que é uma questão de honra para essa comissão aprovar, assim, por aclamação, esse projeto, a despeito da consultoria ter levantado tecnicamente algumas dificuldades e o próprio relator reconhecer. Então, parabéns, relator Otávio Leite, parabéns, senador Humberto Costa, e viva os soldados de Suez. Obrigada, deputada Edmilson. Não havendo mais quem queira se manifestar, os deputados que concordam com o parecer do deputado Otávio Leite permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Otávio Leite. Parabéns aos boinas azuis. Próximo item da pauta é o item 4. Há sobre a mesa um requerimento de retirada de autoria do deputado Silvio Torres. Vou encaminhar para o deputado Silvio Torres. Vou dar a palavra ao deputado. Há sobre a mesa a retirada de pauta para fazer o encaminhamento. Senhora presidente, eu tenho todo o respeito pelo deputado Ricardo Barros, relator do projeto, sei que é uma pessoa bastante competente.